Oi, eu sou Bradley. Há pouco tempo fui expulso de casa por minha própria mãe por ter beijado a filha do meu padrasto. Quando eu tinha 17 anos, o namorado da minha mãe, o Cody, passou a morar com a gente, junto com a sua filha, a Cassidy. Ela era super gente boa, tinha a minha idade e foi legal ter uma irmã. Não posso negar que ela era muito atraente e todos os meus amigos dariam tudo para fazer amizade com ela. Mas, para mim, era no mínimo estranho ficar afim da minha irmã postiça. Além do mais, eu já gostava da Jazz e tinha começado a conquistar a atenção dela. Então, não queria colocar tudo a perder. Mas, depois de algumas semanas morando juntos, percebi que a Cassidy estava agindo como se estivesse tentando me seduzir. Sabe, com olhares, gestos e outras coisas do tipo. Outra coisa, ela sempre arranjava uma desculpa para ir ao meu quarto quando eu estava sozinho lá. Tipo, eu estava jogando meu Nintendo Switch, tranquilão. Aí ela entrava, se sentava muito perto de mim e ficava me observando jogar. Bem, você pode até tentar me convencer de que ela só estava tentando ser minha irmã, mas espere até eu contar sobre o que aconteceu no meu aniversário de 18 anos. Tudo começou logo depois que a mamãe e o Cody me desejaram feliz aniversário e partiram para fora da cidade em viagem para deixar a casa só para mim. A Cassidy começou a cuidar dos preparativos da festa e, sei lá por quê, ela achava que eu tinha que ajudá-la a escolher uma roupa perfeita para a ocasião. Ela me levou até o quarto dela e, como se fosse uma modelo desfilando pela passarela, começou a me mostrar suas mini saias e blusas sexys. Depois, ela começou a dançar, só para que, como ela própria disse, eu pudesse decidir melhor que roupa ela deveria usar. Sei lá, talvez isso tenha acontecido por causa do meu clima de aniversário, ou porque a Cassidy estava realmente muito irresistível. O fato é que ela se aproximou de mim de repente, encostou os lábios nos meus e eu a beijei. Nosso beijo durou muito menos de 1 minuto, que foi quando recobrei os sentidos. Claro, pedi desculpas na hora e saí correndo do quarto dela. Mas antes mesmo de fechar a porta atrás de mim, eu a ouvi gritar: "Feliz aniversário!" Durante o resto do dia, tentei me livrar dos pensamentos que atormentavam a minha cabeça. Eu não podia acreditar que aquilo tinha acontecido. E enquanto fazia os arranjos finais para a festa, tentei evitar a Cassidy o máximo que pude. Tipo, assim que ela aparecia na cozinha, eu fingia que alguém estava ligando para mim e ia atender o celular em outro lugar. E quando ela me seguia, eu mudava de lugar de novo. Se alguém pudesse nos ver naquele dia, racharia de rir daquela perseguição boba. Quando os convidados finalmente chegaram e a casa ficou cheia, eu respirei aliviado. Havia tanta gente lá que me esqueci totalmente daquele incidente com a Cassidy. Mas o mais importante é que a Jazz estava lá. Me aproximei para cumprimentá-la e começamos a conversar. Depois resolvemos dançar um pouquinho e ela sugeriu que fôssemos para um lugar mais tranquilo. Não vou entrar em detalhes agora, mas pode apostar. Passamos aquela noite inteira entre beijos e amassos e depois disso, a Jazz e eu começamos a namorar oficialmente. Claro que eu não contei para o pessoal lá de casa que eu estava namorando. Eu pensava que isso não era da conta deles, mas agora percebo que deveria ter feito isso na época para evitar encrenca. Eu passava grande parte do tempo trocando mensagens românticas com a Jazz, mas percebi que a Cassidy não tinha parado de me paquerar. Só que com muito mais intensidade. Parece que depois daquele beijo, ela passou a acreditar que poderia rolar alguma coisa entre a gente. Por exemplo, um dia, estávamos comendo juntos na cozinha, e de repente ela disse que queria fazer uma tatuagem. E perguntou em que parte do corpo eu achava que ela deveria colocar a tatu. Aí quando eu disse que era melhor ela não manchar o lindo corpo dela com nenhuma tatu, ela agradeceu o elogio e me deu um beijo no rosto. Outro dia, ela entrou no meu quarto e disse que queria me mostrar uma coisa. Virou as costas para mim e levantou o cabelo com as mãos. Ela tinha mesmo feito uma tatu, e na parte de trás do pescoço. E me pediu para ajudá-la a passar uma pomada especial nela. Eu não estava a fim de fazer isso, mas ela implorou e disse que eu era a única pessoa que poderia ajudá-la. Então me senti forçado a fazer aquilo. E mais uma vez, ganhei um beijo no rosto como um agradecimento. Mas um dia, ela passou de todos os limites. Eu a ouvi me chamando do seu quarto para ir lá ajudá-la. Parece que ela estava tomando banho, mas tinha se esquecido de pegar o shampoo. Então, pediu que eu pegasse outro no armário e levasse para ela. Sério. Claro, não quis fazer isso e ela ficou furiosa comigo. Então, 2 minutos depois, a vi descendo as escadas enrolada na toalha, procurando o maldito shampoo. Tapei meus olhos, morrendo de vergonha. Eu a pedi para se cobrir, mas ela disse que a culpa era minha, por ser tímido demais e não querer levar o shampoo para ela. Perguntei sem rodeios por que ela estava agindo assim comigo. E para minha surpresa, ela disse que queria ficar comigo depois daquele beijo e que tinha certeza de que era correspondida. Aí, ela não me deixou outra escolha senão dizer que o nosso beijo tinha sido um erro e que eu já tinha namorada.
No começo ela achou que eu estivesse blefando, então tive que mostrar uma foto minha com a Jazz no celular. Você tinha que ter visto. A expressão da Cassidy mudou e ela ficou vermelha de tanta raiva. Ela armou um barraco, me acusou de traição e disse que eu me arrependeria de ter feito aquilo. Confesso que fiquei com medo, mas não da vingança dela ou algo assim. Foi preocupado. Eu pensei que ela provavelmente tinha algum distúrbio mental e, pode crer, é assustador viver sob o mesmo teto que uma lunática. E aqui vai um conselho, meu amigo. Nunca subestime uma garota atacada pelo ciúme. Mais tarde, naquele mesmo dia, quando nossos pais voltaram para casa e nos reunimos todos na mesa de jantar, o Cody perguntou para mim e para Cassidy como o nosso dia tinha sido e ela desatou a chorar. Claro, todos ficaram preocupados e tentaram acalmá-la. E corri para pegar um copo d'água para ela quando, de repente, entre soluços, ela disse que eu vinha espiando ela há muito tempo de um jeito assustador e que tinha até entrado no banheiro enquanto ela estava tomando banho. Um silêncio mortal caiu sobre a sala de jantar. O copo d'água, que nem tive tempo de entregar para Cassidy, caiu das minhas mãos e se despedaçou. Olhei dentro dos olhos dela e posso jurar que vi um brilho de vingança neles. Acho que era isso que ela tinha em mente quando disse que me arrependeria de ter uma namorada. A Cassidy continuou chorando e disse a eles que eu tinha dado a entender que gostava dela e que no meu aniversário tinha forçado ela a me dar um beijo. Tentei explicar que era o contrário. Você já sabe como tudo aconteceu, mas naquele momento, o fato de ela estar chorando a colocava em uma posição muito mais confiável do que a minha. O Cody avançou na minha direção com os punhos cerrados. Ele gritou comigo e eu tentei gritar de volta, negando tudo. A Cassidy se sentiu tão confortável em seu papel de atriz que começou a chorar mais alto. E a minha mãe se levantou imediatamente para acalmar o Cody. Acho que, assim como eu, ela ficou com medo do que ele poderia fazer comigo. Aí, ela olhou dentro dos meus olhos e me fez uma só pergunta: se eu já tinha beijado a Cassidy. Eu não tinha a intenção de mentir para ninguém, então tive que admitir que havíamos nos beijado, mas não por iniciativa minha. Mas minha verdade não ajudou em nada. Minha mãe suspirou desesperada e me expulsou da cozinha. Eu sabia que precisava sair de casa naquele instante, pelo menos por algumas horas, para dar um tempo para que todos se acalmassem. Eu estava com meu celular e vi que a Jazz tinha mandado uma mensagem carinhosa para mim. Então decidi que seria melhor conversar com ela do que ficar remoendo aquela situação. Aí fui até o parque mais próximo, me sentei no banco, liguei para Jazz e ficamos conversando por cerca de 1 hora. A voz dela era macia e calma, e aquilo me fez sentir que tudo ficaria bem. Mas claro, não contei para ela o que tinha acabado de acontecer lá em casa. Aí, eu recebi uma mensagem da minha mãe dizendo que eu precisava voltar para casa. E quanto mais perto eu estava de casa, mais nervoso eu ficava. Acho que você pode entender como me senti. Quando eu peguei na maçaneta, percebi que minhas mãos estavam frias e molhadas de suor. Esse era o nível de apreensão em que eu me encontrava. Só Deus sabe o que mais a Cassidy deveria ter inventado para me difamar. O silêncio reinava lá em casa e minha mãe era a única que estava no andar de baixo me esperando. Eu vi que ela tinha chorado, pois estava com os olhos vermelhos, e aquilo fez eu me sentir um monstro. Mas me senti pior ainda quando ouvi que ela e o Cody tinham decidido que era melhor se eu me mudasse para a casa dos meus avós. Até tentei explicar para minha mãe que a Cassidy estava mentindo para eles e que era um absurdo ela não ouvir a minha versão da história. Aquilo era revoltante. Então decidi que, já que a minha mãe não acreditava em mim, nem me queria por perto, era melhor me afastar mesmo. No dia seguinte me mudei para a casa dos meus avós, mas fiquei poucos dias lá. Eu arranjei um emprego e aluguei um apartamento com outros 2 caras. E você deve estar curioso para saber o que a Cassidy fez da vida, né? Bem, ela ligou para mim um dia para dizer que se arrependia do que tinha feito e que se eu prometesse ficar com ela, ela daria um jeito de me trazer de volta para a família. Dá para acreditar? Depois disso, bloqueei o número dela. Essa é a minha história. Se cuide, meu amigo. Escreva alguma coisa para mim nos comentários e não se esqueça de deixar um joinha para este vídeo.